Toda a igreja com a paz, Senhor, amém, igreja? Amém. Os irmãos podem sentar, fica à vontade. Quero louvar a Deus, o pastor Claudinho, né? Que é o nosso amigo, conhecido de muitos anos, né? Louvo a Deus por essa igreja linda, maravilhosa, alegre, feliz, né, irmãos? E agradeço, né, a confiança que o pastor teve de nos chamar para estar aqui ministrando, né, mais uma vez. E quero parabenizar a igreja, viu, pastor? Essa igreja aqui tem o som de Deus. Tem o som de Deus que eu achei bonitinho aqui, irmãos. É porque o pastor dá liberdade para vocês, né, sentir a presença de Deus aí, para deixar Deus usar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Decanterébias, nabassai. Decovassubicanterébias. Deus diz assim, pastor, que é tempo de mudança. Glória a Deus. É tempo de crescimento. Decalabassurianderebiacanterébias. Muitos vão surpreender pelo que Deus vai fazer aqui neste lugar. Decalabassai. Eu vejo essa igreja como um pronto socorro de Deus para muitas vidas e muitas almas que chegarão aqui feridas e machucadas. Porque aqui tem um bálsamo, aqui tem remédio, aqui tem alegria, aqui tem porção dobrada do Espírito Santo. Ai, decalabassuriandarabiacantarabia. Oh, Espírito Santo, prepara, igreja, é tempo de mudança, é tempo de cumprimento da promessa de Deus. E Deus vai fechar a boca do diabo que tem se levantado. Decalabassai contra esta obra. Decalabassai. Ai daquele que tentar contra esta obra. Ai daquele. Desce até a sepultura. Decalabassai, decanterébias. Aleluias. Quero contar algo para a igreja aqui rapidinho. Eu estava lembrando. 5 anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás, eu estava tirando minha carteira de motorista. E chegou uma mulher lá, irmãos, na escola, fazendo ali na Veja, ali em Santa Maria, né? E essa mulher pegou e fez um comentário sobre Corvo da Onça, né? Eu perguntei onde ela estava morando e acho que eu perguntei se ela frequentava a igreja. E ela falou que era muito católica, né? E ela falou assim, eu sou muito católica. Inclusive, onde eu moro, não tem como a gente colocar uma igreja católica lá. E eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque tem uma tal de uma igreja lá evangélica, Assembleia de Deus. Escuta, irmãos. E ninguém tira aquela igreja daquele lugar. Eu já tentei de todas as formas. Eu já busquei até na administração. Mas não tem como tirar aquela igreja daquele lugar. Eu já não sei mais o que eu faço. Irmãos, eu só não dei glória a Deus bem alto, irmãos, que eu não podia. Naquele lugar. Mas aquela mulher disse que tinha já tentado de todas as formas. Que aqui só poderia ter uma igreja. Irmãos, e foi essa aqui que Deus escolheu. Para que vidas e almas fossem salvas aqui neste lugar. Então tranquiliza os vossos corações. Porque Deus está aqui, irmãos. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, irmãos. Em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo, eu vou ler aqui alguns versículos aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12. E depois nós vamos ler o 7 e 1. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12. Depois nós vamos ler o versículo, o Gênesis capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo
e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13, vamos ler aqui o 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu o desfarei da terra. O 14. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás o compartimento na arca de betumaras, por dentro e por fora com betume. Vamos pular aqui para o capítulo 7, versículo 1, que é o tema aqui dessa campanha. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Podem sentar, em nome de Jesus. Irmãos, estava aqui meditando na palavra de Deus e eu perguntei assim: será que podemos fazer a diferença em uma geração tão pecadora? Glória a Deus. Será, irmãos? Será que conseguimos fazer a diferença em uma geração tão pecadora? Eu quero falar um pouquinho aqui acerca de Noé, irmãos. Noé, ele achou graça diante de Deus. Noé, ele era um homem justo. A Bíblia fala que ele era reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Noé era um homem tão justo, irmãos, que se nós formos observar a geração de Noé, irmãos, Noé, ele veio da geração do povo de Matusalém, era neto de Matusalém. E Matusalém foi um homem que mais viveu na terra. Salvo, se não me engano, ele viveu 969 anos. Não foi isso, pastor? Viveu muitos anos, irmão. Já pensou? Você viveu 996 anos na terra. Pois seu avô viveu longos anos na terra. E depois, seu pai, no qual aqui o nome dele, deixa eu lembrar aqui, irmãos, Lameque. Seu pai, chamado Maleque, gerou a Noé. E aí veio a geração, irmãos, uma geração abençoada, uma geração de pessoas que viviam muitos anos na terra. E Noé era um homem justo e reto, e achou graça diante de Deus, em meio de uma geração pecaminosa. Irmãos, hoje não é diferente. Hoje nós estamos vivendo uma geração tão complicada, tão carnal. Os irmãos me perdoem dizer isso. Uma geração no qual o povo está ligado somente nas coisas da terra, nas coisas terrenas, nas coisas da carne, muito exagero da vaidade. Irmãos, nós estamos vivendo essa geração, uma geração, irmãos, da mídia, uma mídia que é boa para usar para quem tem sabedoria para usar, mas quem não tem sabedoria, a mídia é podre, irmãos. As redes sociais, irmãos, é muito podre, muito pecadora diante daquele que tem princípios. E falando em princípio, irmãos, nós vemos que hoje também, irmãos, muitos princípios, foi deixado de lado. Muita disciplina foi quebrada, não existe mais nem princípio, nem disciplina. E
muitos vivem como eles bem querem e esquece que existe um Deus poderoso que coloca ordem, um Deus poderoso que gosta de disciplina, um Deus poderoso, irmãos, que gosta de santidade. E nós estamos vivendo em tempo, irmãos, que a nossa geração tem deixado de lado tudo isso. Agora eu vou falar igual a missionária Léo falou ontem. Eu vim de uma geração, pastor Lodô, que a gente orava, buscava o Senhor. Eu vim de uma geração que nós passávamos, era o dia todo, era um dia com Deus. Os jovens passavam ali um dia com Deus de joelho, que quando nós cantávamos lá na frente, vidas eram batizadas com o Espírito Santo. A igreja, os jovens eram arrebatados, que tinha que levar para a sua casa, porque estava cheio de Deus. Estava arrebatado, cheio do Espírito Santo. Eu vim dessa geração, irmãos. Eu lembro que uma certa feita, nós participamos de um congresso, ali na Catedral, no Concade, e ali estava pregando Marcos Feliciano. Foi um avivamento tão forte naquele dia, que quando deu meia-noite, os jovens ainda estavam rodopiando ali dentro daquela catedral. E foi necessário os obreiros ir lá e carregar os jovens para o seu alojamento, porque foi muito poder e muita glória. Ainda tinha uma vigília, os jovens ainda queriam ficar lá na vigília e emendar para a vigília. Eu vim de uma geração que nós pegava a vigília sexta e sábado, se tivesse no domingo nós emendava também. Nós viemos dessa geração, irmãos. Uma geração em que os jovens estavam lá todo dia na consagração, orando junto com as irmãs, buscando ao Senhor. Nós viemos desse tempo. Como está a nossa geração de hoje? E um mundo tão pecaminoso, tão cheio de atração, tão cheio de coisas, irmãos, que enchem os olhos da nossa juventude. Preocupante, irmãos. Mas ainda diante de tudo isso, quando Deus olha para alguém e acha graça, Deus, Ele dá um livramento. Foi o que aconteceu, irmãos, com Noé. Noé achou graça diante do Senhor de uma geração tão corrompida e tão pecaminosa. Eu creio que Deus olhou lá de cima e falou assim: esse aí sim, esse pode mudar a história dessa geração. A Bíblia diz, irmãos, que se houver um justo na terra, Deus não destrói por causa de um justo. Por causa de você, irmãos, no seu lar, na sua casa, a sua família não é destruída. Por causa de você que está buscando ao Senhor, os seus amigos não é destruído. A sua escola não é destruída. Aonde você trabalha não é destruído, se você achar graça diante do Senhor. Se você for justo e reto diante do Senhor, Deus muda a situação e muda a história e dá livramento, irmãos. Nós somos prova disso. Tem momentos, irmãos, que nós vemos a nossa família passando o fio da espada. E a gente fala assim: agora vai, agora acabou. Acabou nada. Porque Deus fala assim: não, por amor a ti eu vou lá e dou livramento. Eu vou lá e curo. Eu saro. É assim que Jesus fala. Eu tenho 2 tios, irmãos. Eu senti de Deus contar isso. Eu tenho 2 tios que é os únicos da família, os mais terríveis da família, que bebe, são alcoólatras, e nenhuma das minhas tias, nem minha mãe, não consegue ficar com eles ou deixar eles morar. E olha que as minhas tias tudo tem chácara, mas eles não conseguem ficar lá, e nem minhas tias conseguem deixar eles lá porque apronta demais. É alcoólatra, dá trabalho, irmãos. E tem tempo que ele some, apanha por aí nas ruas, né? E esses dias minha mãe preocupada, minha mãe falou assim: pronto, cadê Marco e Cícero? Um chama Marcos e outro Cícero. Pronto, o que aconteceu com esses meninos?
Mãe, fica quieta que esses meninos estão bem. Né? Porque Deus, Ele cuida, Ele zela, né? E hoje eu soube a notícia que eles estavam bem, irmãos. Porque Deus, Ele guarda, mesmo sendo alcoólatra, mesmo sendo pecador. Ai, irmãos, por causa de você, Deus, Ele faz muita coisa. E Noé, irmãos, por causa da fidelidade, da justiça e da retidão de Noé, Deus, Ele tinha algo a realizar através da vida de Noé. E Ele deu uma ordem para Noé fazer uma arca no meio de uma geração tão pecaminosa. Irmãos, a tarefa de Noé não era uma tarefa simples, era uma tarefa muito difícil. Aí às vezes você fica aí dizendo aí, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por esse processo? Noé, ele tinha que passar, irmãos, por aquele processo, mesmo sendo justo e reto diante de Deus. Você pensa que foi fácil, irmãos, para Noé fazer ali aquela grande arca e falar que ia haver um dilúvio sobre a terra que ia destruir tudo que havia sobre a terra? Quantos passavam por Noé e zombavam dele e perguntavam: o que Noé está fazendo? Para que isso? Quantas vezes, irmãos, nós somos zombados? Por que você vai para a igreja todo dia? Para que esse exagero todo? Por que você fica orando todo dia? Não precisa não, para que isso? Irmãos, se Deus te ordenou para você fazer algo, faça. Porque a ordenança que Deus dá, irmãos, é muito forte. A ordenança que Deus dá é para vitória, irmãos. É para coisas grandes. Se Deus falou para você fazer, faça. Porque Deus está neste negócio, irmãos. E a palavra de Deus não volta atrás. E lá vai Noé, irmãos, com 600 anos. Já velho de idade. Já pensou, pastor, 600 anos e fazendo uma arca bem feita, irmãos, com as melhores madeiras que existia naquela época. Eu não entendo muito de madeira, essas coisas de construção, mas segundo a palavra de Deus, irmãos, foi os melhores materiais que ele usou na época para fazer essa arca, irmãos. E tinha que ser bem feita, era de 3 andares. Não era de qualquer maneira, nem de qualquer jeito, irmãos. E Noé vai lá e faz aquela arca. Depois da arca feita, aí vem a ordenança de Deus para Noé. Aí Deus fala com ele, né? Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Glória a Jesus. Depois que você, irmãos, olha só o recado de Deus. Depois que você fizer tudo certinho, tudo conforme Deus tem te mandado, depois que você tem obedecido conforme Deus tem falado com você, aí você entra na arca. Aí as portas se abrem para você e você entra na arca e Deus dentro da arca vai te guardar, irmãos. Aleluia. Porque havia um dilúvio sobre a terra e não era por poucos dias, irmãos. Foi 40 noites e 40 dias de dilúvio, irmãos, sobre a terra. E fora que depois disso, irmãos, ele teve que esperar um tempo ainda, aquela enchente abaixar, para que eles pudessem sair daquela arca e desfrutar das coisas que não tinha na terra. Porque o que tinha? Só a terra. Não tinha nada, irmãos. Olha que fé, irmãos. Olha que coragem de Noé. E Deus ordenou para Noé, ainda de tudo ter feito ali a arca. 7 dias antes deles entrar na arca, Noé tinha que se organizar, tinha que ir lá e pegar todos os animais que haviam, macho e fêmea. Não era fêmea e fêmea não, irmãos, e nem macho e macho não, era macho e fêmea. Verdade. Não é como as coisas estão aí bagunçadas aí
Aí fora está um negócio bagunçado, fêmea, macho. Isso não existe, irmãos. Glória Ou é macho ou é fêmea, irmãos. a Deus. Foi assim que Deus constituiu até os animais da terra. Não é de qualquer jeito, não é bagunçado. Como que nós queremos receber vitória, irmãos? De qualquer jeito, de qualquer maneira? Não, irmãos, não é assim. Deus, ele tem uma ordenança, mas também tem um processo, que nós temos que obedecer aquele processo, e o tempo de Deus também, pastor. Existe um tempo. Interessante, irmãos, esses dias o nosso pastor, ele está pregando lá na nossa igreja, e ele falou algo muito forte, que a prova de Deus, ele tem tempo para começar e tem tempo para terminar. E aqui também foi determinado um tempo. Foi determinado um tempo para Noé. Foi 40 noites e 40 dias, irmãos. Foi o tempo de Noé ali dentro da prova, dentro da arca ali. E não foi fácil, irmãos, para Noé conviver ali junto com aqueles animais, irmãos. Tinha que cuidar, muito bem cuidar daqueles animais, não podia deixar eles morrer. Tá, irmãos? Tinha que alimentar os animais e eles também tinham que se alimentar. Tinha que cuidar da saúde deles, eles tinham que estar bem ali. E Deus, ele cuidou de Noé e sua família dentro daquela arca, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que zela, irmãos. Ele não vai deixar você de qualquer jeito. Se você tem obedecido a palavra de Deus, irmãos, o mistério, irmãos, é a obediência, é ser justo, é ser fiel. Você quer ter crédito com Deus, irmãos? Você quer ser abençoado? Obedece, irmãos. Seja justo, seja fiel ao Senhor, agrada aos olhos de Deus, chama a atenção de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Orar, irmãos, nós temos que orar. Aí eu pergunto, tem muitas pessoas que falam assim: ah, pastora, mas eu oro tanto, e Deus não me responde, irmãos. Eu não sei o que é, mas a Bíblia fala primeiro vigiar e orar. Então nós temos primeiro que estar na vigilância, obedecendo ao Senhor, buscando ao Senhor, para que as nossas orações venham a ser respondidas. E nem toda oração, irmãos, Deus não responde. Quer ver um exemplo? Davi pecou, aí foi lá, pegou Betseba para ele, teve um filho com Betseba, filho morre, e depois Davi queria que Deus ressuscitasse o filho. Filho do pecado. Não tinha como, irmãos. Deus falou para Davi, avisou: olha, a espada não sairá da tua casa, por causa do pecado de Davi, irmãos. Pecado é bom, mas tem consequência. Viu, irmãos? Lembra que toda ação tem sua reação, tá? Todo pecado, ele tem a sua consequência também, irmãos. Você quer ser atendido por Deus? Seja reto, fiel, justo, obediente ao Senhor, que você vai achar graça diante de Deus. E as bênçãos do Senhor vai derramar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, assim como Deus derramou sobre a vida de Noé. Glória a Deus. Aleluia. E Noé ali, irmãos, ficou naquela arca 40 dias e 40 noites. E a Bíblia fala que quando a enchente baixou, irmãos, e a pombinha voou, trouxe ali um galinho, verdinho ali de uma planta, foi porque estava tudo bem. E Deus ordenou, depois que Noé saísse daquela arca, irmãos, e ali ia ser um novo recomeço na vida de Noé. Ai, irmãos, como dói o recomeço. Olha que processo, irmãos. Além de passar por todo aquele dilúvio, mas ele estava ali guardado por Deus.
E depois ele tinha que começar um novo recomeço na terra. Não tinha plantio, não tinha planta, ou seja, era terra, irmãos. O dilúvio, irmãos, foi devastador. Matou tudo, irmãos. Aves do céu, do grande, do pequeno. Morreu todos, irmãos. Por quê, irmãos? Porque não queria entrar na arca. Os homens naquela época não obedeceram a Deus. Eles não quiseram entrar. Então, irmãos, aquele que fica para o lado de fora, irmãos, corre esse risco. Pastor Dodô, corre esse risco. Aqueles que não querem entrar para dentro da arca e escolhe o pecado, a carnalidade, tá? E fica lá para o lado de fora, irmãos, ele corre o risco de passar por esse dilúvio. Mas o dilúvio para os dias de hoje que eu falo, irmãos, é as provações, é as lutas lá sem Deus. E é perigoso morrer, irmãos. Morre. Então o lugar seguro de você estar é aqui. É a casa do Senhor, irmãos. A arca hoje, ela representa a casa do Senhor. Ah, mas o pastor inventa tanta coisa para mim. Não, irmãos, o pastor não inventa coisa para você, não. É Deus mesmo que está te segurando aqui dentro da arca. Porque aqui você vai estar guardado. Aqui você vai estar seguro pelo Senhor. Que você vai estar protegido por Deus. E nenhum mal vai te atingir, irmãos. Pode até ter mistura de pessoas totalmente diferentes. Porque lá na arca tinha. Eram animais diferentes. Era tanta coisa que tinha dentro daquela arca. Mas sobreviveram, irmãos. Aqui dentro da casa do Senhor também tem. Cada um é diferente. Cada um tem um pensamento diferente. Cada um tem atitude diferente. Tem uma forma de pensar, uma forma de servir a Deus, de adorar, irmãos. Mas é só respeitar cada um. Né, irmãos? A maneira de cada um ser. Isso é tão bom, irmãos. E tão agradável ao Senhor. Respeita o seu amigo, respeita o teu irmão, que você vai ver como a obra de Deus vai crescer, irmãos. E as coisas vão dar certo. Vixe, pastor, eu posso falar assim, Jesus amado. Glória a Deus, né? E às vezes a gente fica falando assim, mas a irmãzinha de tal é tão assim, né? Irmã, deixa a irmãzinha de tal. Deixa Deus usar ela. Deixa ela ser como ela quer diante de Deus, como Deus quer na vida dela. E é Deus que está fazendo, é Deus que está operando, irmãos. Deixa Jesus trabalhar, irmãos. Glória a Deus. Deus também vai te usar, irmãos, com muito poder e glória. Porque Deus usa. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. E ninguém pode tocar e ninguém pode falar. Deixa Deus usar o vaso, irmãos. Ah, mas fulaninha só quer aparecer. Quer não, irmãos. Não fala isso não, irmãos. Deixa a irmãzinha ser usada por Deus. Glória a Deus, porque cada um Deus faz de forma diferente. Cada um Deus chama de forma diferente, irmãos. E é tão bom, irmãos, ser usado por Deus. Quando eu aceitei a Jesus, antes de ser batizada nas águas, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo no outro dia eu já estava profetizando na igreja. O mistério foi muito forte, pastor Dudu. E eu lembro como se fosse hoje. Foi uma festa que o pastor Amado fez, foi ainda no tempo do pastor Amado. E eles tinham ficado 3 dias de jejum e oração lá na chácara lá. Tinha uma chácara naquele tempo, né? E eles ficavam lá de jejum e oração. E eu nem sabia o que era poder de Deus, irmãos. Eu nova convertida, estava lá na cadeira, lá escondida, lá no meio da igreja, morrendo de vergonha. E quando é fé, irmãos, eu senti um negócio assim, foi assim, e assim. Eu, Jesus, que é isso? É que eu estou passando mal? Eu falei, Jesus, eu estou passando mal e eu não sei que negócio é esse movimentando meu corpo. E eu comecei ali a movimentar um corpo, irmãos, eu nunca tinha sentido aquele mistério, aquela glória de Deus, irmãos. Glória para outro anjo do Senhor, o sobrenatural de Deus, irmãos.
levantou minha mão e eu comecei a marchar dentro da igreja profetizando. A minha língua se enrolou e eu comecei a falar em mistério, que eu nem sabia que línguas era aquela que eu falava, irmãos. E Deus começou a me usar dentro daquela igreja, irmãos, com muito poder e glória. Então, igreja, se prepara. Ao invés de nós estarmos olhando para A e B, deixa Deus te usar. E não tem idade para Deus usar, não, irmãos. Noé foi usado por Deus com 600 anos. Então, irmãos, não importa se você é velho, se você é novo, abre a tua boca e deixa Deus te usar. E deixa Deus te encher, irmãos. Oh, decalabassuri anderébia canterebas, porque é assim que Jesus faz, irmãos. Glória a Deus. Vamos se colocar sobre nossos pés. Aleluia, Jesus. E eu quero orar por você, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele vai realizar uma grande obra. Porque Glória a Ele tem Deus. projeto. Ele tem projeto aqui nessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não saia da arca, irmãos. Glória a Deus. Se Deus te ordenou, entra na arca, tu e a tua família. Glória a É Deus. para você entrar. Se ficar pro lado de fora, irmãos, morre. A palavra é essa, viu, pastor Rodolfo? Se ficar pro lado de fora, morre. O dilúvio vem e, devasta todo mundo. Glória a Do Deus. grande ao pequeno, irmãos. O negócio é feio. Verdade, O negócio é sério lá fora, irmãos. Nós não estamos mais em tempo, irmãos, de brincar, não, irmãos. Glória a Deus. Não Aleluia. estamos mais em tempo de contar historinha de carochinha, não. Estamos em tempo, irmãos, de pregar e falar a verdade. Tem igreja por aí que a gente não pode mais nem pregar acerca do pecado. Não pode, pastor Odon. Se você falar lá que, prostituir é pecado, a gente não volta lá mais para pregar, irmãos. Que jovem não pode fornicar, a gente não volta lá mais. Mas aqui com Deus é diferente, irmãos. Eu louvo a Deus porque o nosso ministério, a nossa igreja ainda tem preservado ainda a sã doutrina de Jesus Cristo, irmãos. Ainda tem obedecido a palavra de Deus, obedecido a Bíblia. Irmãos, aqui nós temos Bíblia, nós temos conhecimento da palavra de Deus. Só peca, irmãos, só se quiser mesmo, irmãos. Glória a Deus. Tá? Mas nós estamos em tempo, irmãos, de buscar, de descer na presença de Deus. Amém? E eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Você que quer receber uma oração e da parte de Deus. Eu escrevi um monte de coisa aqui, irmãos, mas não preguei nadinha do que eu escrevi. Eu preparei algo aqui, mas Deus me levou para outra direção. A irmã aqui. Vem cá, irmã, você que estava cantando isso. Aleluia. Você crê, minha amada, que Deus vai te curar? Sabe por quê, irmã? Deus, Ele não deixa. Deus, Ele não deixa ninguém desamparado, não, meu irmão. Glória a Deus. E Deus conhece o teu coração. Deus sabe o teu esforço. Deus sabe da tua fé. Tá? E em nome de Jesus você vai fazer esse exame, não vai dar mais nada. Porque Deus, Ele te escolheu para uma grande obra. E ninguém faz a obra de Deus doente, não, irmã. Viu? Então, irmão, nós temos que crer. É pela fé, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio. Porque, irmãos, até os macumbeiros feiticeiros vai lá no centro de macumba e diz que recebeu cura, pastor. E por que os crentes não crêem que Deus cura, salva e batiza com o Espírito Santo, irmãos? Nós temos que crer nesse poder sobrenatural. Porque Deus está aqui neste lugar. Irmãos, aqui é a liberdade do Espírito Santo de Deus. E Deus, essa noite, Ele vai te curar, Ele vai te revelar, Ele vai falar contigo. É no profundo e no oculto. Você não quer a resposta de Deus, recebe a resposta de Deus. Você não quer ser curado, seja sã. Em nome de Jesus. Me dá um pouquinho de óleo de unção aí, pastor Rodolfo. Tem aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só quero que os irmãos me ajudem para colocar, ficar atrás das irmãs, porque às vezes alguém pode cair.
Amém? Se os irmãos quiserem louvar um hino enquanto a gente ora, e pedir o pastor Odô aqui para estar nos ajudando também, meu esposo. Vamos orar pelos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém para louvar? Pode louvar, minha amada. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer essa rica oportunidade. Glória a Deus. Minha garganta, pastor, não está assim muito bem, sabe? Mas Deus me deu graça para me entregar, né? E Deus é bom, irmãos. Então, que Deus possa abençoar. Na próxima oportunidade, nós estaremos aqui, irmãos, contando assim, uns testemunhos abençoados lá na Bahia, né? Meu marido contou um pouco, aí depois nós contamos o restante aí, na outra oportunidade.